todos, na paz do Senhor, neste domingo, que nós possamos estar juntos, e você com sua família em casa, louvando a Deus, dando a Ele nesse momento um espaço para entrar na sua casa, para tomar um lugar dentro do seu lar e operar aquilo que preciso for nesses dias. Quero deixar algo para vocês sobre resiliência, que Deus tem falado bastante comigo nesses últimos dias. Está em Daniel 6. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim: Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Então eles disseram: Daniel, um dos exilados judeus, ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel: seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você dessa situação. Ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou aflito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Que o rei viva para sempre, respondeu Daniel. Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Para impedir que o povo orasse e para prejudicar Daniel, eles fizeram um decreto, obrigaram o rei a assinar um decreto que impedisse que as pessoas orassem a qualquer outro Deus. E Daniel, como fiel ao Senhor, foi lá e orou ao Senhor, como nós vemos aqui. Mas Daniel ele não foi livrado de ir para a cova dos leões. Daniel estava clamando, possivelmente ele podia estar pedindo ao Senhor que o livrasse de qualquer coisa, porque o decreto já havia sido promulgado. Mas Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Em Romanos 5, Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Resiliência e fé estão interligadas. E geralmente pensamos, quando pensamos em fé, nós associamos a fé a milagres, a Deus fazer uma coisa grande, a Deus mover o céu, mover a terra, ouvir nossa oração, a curar, a ressuscitar, a fazer e acontecer. A oração que foi respondida, mas a fé ela vai além disso. Ela também nos dá capacidade para suportar tempos difíceis e dolorosos. Daniel não foi livre da cova. Daniel foi para a cova. E nem sempre haverá o livramento ou a resposta favorável, daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos querendo. Daniel foi lançado na cova. Mas nós temos a garantia de que Deus estará conosco em meio aos leões. De que Deus estará presente naquilo. De que Deus estará presente naquele lugar. E aí nós costumamos dizer assim, que Deus me mostrou hoje à tarde, nós falamos, olha, isso é para a glória de Deus. E nós falamos bastante isso, Olha, isso é para a glória de Deus. E quando a gente fala que é para a glória de Deus, nós usamos a mesma coisa e o sentido da fé. Nós esperamos que Deus faça algo favorável à nossa situação. Que evite alguma situação ruim, que faça algo bom, que faça alguma coisa. Mas nem sempre é assim. Essa situação foi para a glória de Deus. Mas Daniel não foi livre da cova. Ele estava lá na cova dos leões. Ele passou por aqui. Então a glória de Deus vai ser revelada não apenas de um milagre. Mas se ele não acontecer, se Deus não fizer, se nós enfrentamos situações difíceis, se nós enfrentamos situações dolorosas, isso também é para a glória de Deus. Porque a nossa vida, como nós iremos reagir a essas situações, será testemunha da glória de Deus na vida de outras pessoas. Como nós reagimos a isso, mostrará as vidas que nós servimos a Deus e que nós não desistiremos de viver Deus. Todos nós passamos momentos difíceis e adversos e ainda podemos enfrentar muitos mais, mas só os resilientes conseguem passar e suportar tudo. Resiliência por fé é ouvir a voz de Deus, é entender o que Ele quer e o que Ele está dizendo e se firmar nisso.
Noé ouviu, construiu uma arca, e ele foi lá e construiu. Noé não construiu uma arca porque ele simplesmente quis construir uma arca. Ele ouviu a voz de Deus e chegou a construir essa arca. É isso que nós precisamos entender. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir aquilo que Deus está dizendo. Não adianta crer em algo que você quer, mas que você não ouviu de Deus. Porque se você crê em algo que você não ouviu, de que Deus não falou, não é fé e muito menos resiliência. É teimosia. E aí, no final das contas, você não vai ter nenhum resultado. Que nós possamos viver isso e que você possa entender isso. Ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus tem falado a você e crer naquilo que Deus está falando. As pessoas dizem que eu sou uma pessoa que tem muita fé. Né? Eu já não acho. Mas aí Deus me fez refletir em algumas coisas. Eu acredito no que Ele me diz e o que Ele me mostra. E nada pode mudar aquilo que Ele me mostra, aquilo que Ele me diz, aquilo que Ele tem falado. Então eu creio na palavra dEle. Se você quer crer na palavra dEle, conheça a palavra dEle. Se você quer ter fé, conheça a palavra. Porque é isso que Ele diz. Que a fé, ela nos tira. Ela nem sempre vai nos tirar do problema e da situação ruim. Mas ela vai, às vezes, nos levar até o problema. Vai nos ensinar, vai nos fortalecer para que a gente possa superar. Então creia em Deus sempre, não importa o que Ele faz, se Ele atenda ou não o seu chamado. A certeza da fé é que Ele vai estar conosco em todos os dias. Senhor, na Tua presença, coloco nossas vidas diante de Ti. Que a Tua mão esteja conosco, que a Tua graça esteja conosco nesses dias, nos fazendo entender qual era a Tua vontade, o que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer de nós, para que possamos firmar a nossa fé, a nossa vontade, o nosso querer, no Seu querer, na Sua vontade. Fortalece os nossos corações e nos ajude a passar pelas dificuldades, ó Pai, crendo que o Senhor estará conosco em cada deserto que passarmos, em nome de Jesus. Amém. Louve com essa certeza. Paz a todos. Vamos juntos celebrar ao Senhor e adorar nesta noite. Convido você a louvar ao Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar na sua vida. Deixe o Espírito Santo falar com você. Aquieta sua alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Sozinha não me sinto só.
todo tempo, Deus, acalmando os nossos corações, Deus, nesse tempo, Deus, que temos vivido, Senhor, de dificuldades, Pai, Deus, onde o mundo tem mostrado tantas coisas para nós, Paizinho querido, onde, Senhor, temos pessoas, Senhor, que estão, Senhor, internadas, Senhor, pessoas que nós amamos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, a paz aos nossos corações, porque nós estamos precisando neste momento do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua paz, Pai. Acalma, Senhor, o nosso coração, que o Senhor possa visitar a cada lar, Deus, a cada família, Senhor, representada, Senhor, a qual está assistindo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ministra,
Deus. Nos damos força, Senhor, para seguir, Deus, contigo. Nos damos sabedoria, Senhor, e paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Queremos agradecer ao Senhor pela sua companhia, estar nos acompanhando nessa transmissão. Que bom podermos louvar, bendizer e exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus, que é o único digno de toda honra e toda glória. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha na sua casa, vamos compartilhar ainda no tema da resiliência. Hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado, um tanto complexo, mas não poderia deixar passar em branco, dada a relevância do tema resiliência, com o assunto que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o luto. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos do 15 ao 24. 2 Samuel 12, do 15 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe afagamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falaram baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão a comer. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu, se levantaste e comeste pão. E ele disse: Vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuarei eu? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Entrou a ela e se deitou com ela, e ela lhe deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O tema que vamos ministrar nessa noite, dada a sua complexidade, exigiria um tempo para discorrermos sobre o tema, mas independente disso, a vida é para ser vivida, assim como a morte não são apenas objetos de estudos, mas realidades. Nisso estamos intimamente inseridos nesse ciclo, vida e morte, que acompanham a humanidade desde o princípio, mas ainda repletas de mistérios, crenças e significações. No entanto, uma coisa é certa: o encontro irremediável entre uma e outra. E a questão é justamente esse processo de finitude, seja ele progressivo, os anos de vivência, ou doenças incuráveis, ou também o mal súbito, a morte acidental, as doenças que acontecem, as doenças não diagnosticadas, que quando a pessoa se dá conta, ela já está no processo de morte. E falar sobre o luto,
Luto é um período de sofrimento por conta do sentimento de perda, afastamento, que não está associado unicamente à morte, mas a todo o processo de afastamento, divórcio, mudança de ambiente, ruptura de relacionamento, que gera sentimento de perda ou abandono. Acredito que todos já passaram por este processo e viveram o seu momento de luto, o seu momento de perda, mas que com tudo isso precisam ressignificar as suas vidas para que continuem as suas jornadas, superar a solidão, superar o abandono, superar a ausência momentânea ou a ausência permanente do ente querido. Quando há esperança do retorno, tem-se uma expectativa do fim do luto. Assim como aconteceu com Davi, adoeceu seu filho, enquanto ainda a criança suspirava. Davi, ele jejuou, Davi, ele orou, ele alimentou a esperança de que a criança pudesse ser curada. Mas só que o fim da história não foi esse. O filho de Davi morreu. Mas a situação complica quando na iminência ou o ainda não acontecido do processo de morte, começam os questionamentos, as dúvidas, os sentimentos desordenados, o afloramento das emoções diante da iminente morte. E agora, o que fazer? O processo de luto, normalmente, ele se manifesta em 3 fases básicas. A primeira fase, ela é a fase da negação, a não aceitação, quando a ideia de uma nova realidade não está definida em nossas mentes. É aquela sensação de que foi uma notícia falsa, de que foi um engano, ou foi um pesadelo e que nós iremos acordar, ou que ainda a pessoa ela voltará ao nosso convívio. A primeira fase é a fase da não aceitação, que aí no senso comum nós costumamos dizer que a ficha ainda não caiu. A segunda fase é a fase da raiva, da não concordância. Eu não aceito, eu não acredito, por mais que eu acredite, eu não quero acreditar. E neste momento há uma certa percepção da realidade, mas há uma busca por razões, por motivos ou até mesmo por culpados. Há uma outra fase, que é a fase da negociação ou a barganha. A sensação de que ainda pode remediar ou reverter o quadro instalado. Nesta fase, para nós cristãos, ou os que têm a sua fé, seja ela em qual for religião, que normalmente usamos a fé como barganha para querermos receber de Deus algo em tempos difíceis. Quando vivemos uma vida de certa forma regalada, sem uma relação muito íntima com Deus, sem buscá-lo pelo que Ele é, mas um Deus utilitarista, um Deus que nós só buscamos a sua presença, ou só buscamos nele receber alguma coisa. Talvez essa seja a fase mais delicada, porque nós acabamos nos frustrando por conta de não recebermos aquilo que estamos esperando. Se Deus fizer, eu faço, mas se Deus não fizer, eu fico livre do compromisso. Quantas alianças nós fizemos com Deus nos momentos difíceis, nos momentos de grave angústia, entendendo que fazendo essa aliança emergencial, Deus ele vai atender o nosso clamor. Mas uma coisa é certa, meu irmão e irmã, se você nutre uma fé utilitarista, uma fé de barganha, certamente você vai ter sérias dificuldades de um relacionamento íntimo e franco com Deus. E, consequentemente, você vai se frustrar com Ele. Será que a nossa fé suporta a negativa de Deus? Um outro caso clássico de luto é o livro de Jó, de luto e superação. Em Jó capítulo 1, versos 20 e 21, quando Jó recebe a notícia de que
os seus animais tinham morrido, os seus filhos tinham morrido. Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. E no 21 diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para ela. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Será, meu irmão e minha irmã, que a nossa fé, ela tem força para adorar a Deus no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de tristeza? E a resiliência, ela é esse aporte que dá a mim e a você, essa condição que Jó teve, a condição que Davi teve, que diante da morte do seu filho, Davi, ele adorou ao Senhor. E uma outra fase no processo de luta é a fase da depressão. A fase da depressão é quando a pessoa já não consegue mais processar a dor. E a depressão, ela é um processo de adoecimento das emoções. A constatação do irremediável e o mergulho na dor profunda, ou um vazio enorme de sentido, ou inutilidade, falta de força, falta de ânimo, falta de coragem, um vazio de sentido que ocupa a pessoa de tal forma que ela perde o senso de vida. É também uma morte anunciada. A depressão, meu irmão e minha irmã, ela é uma morte anunciada. Mas como ela pode ser revertida através de um processo de cura das emoções. E o quinto passo, ou a quinta fase no processo de luto, é a aceitação do luto. É o momento em que os sentimentos já não bloqueiam a compreensão do fim, nem impedem que a vida se restabeleça. Aceitar não é deixar de sentir, não é esquecer, e tampouco ignorar. O luto passa a ser essência, parte da história, um marco no tempo e no espaço. Afinal, aquela pessoa, ela faz parte ou fez parte da nossa história, e não tem como deleitar, e não tem como apagar as lembranças, mas tem como nós administrarmos as lembranças de maneira que a saudade ela não venha provocar em nós adoecimento. A aceitação não anula o sentimento de perda, mas o modifica. E a esse fenômeno de ressignificação nós chamamos de resiliência. A resiliência, ela muda o olhar. Mudando o olhar, muda-se o objetivo. E aqui eu quero trazer testemunho falando de resiliência em tempos de luto. Eu vou falar de 2 episódios que aconteceram na minha casa. Em janeiro de 2011, meu pai faleceu. E naquele momento eu estava iniciando os meus estudos teológicos. E aquele momento em que houve ali o sepultamento, eu tive a honra de fazer o ofício fúnebre do meu pai. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu entendia a honra que estava sobre mim, de ser aquele a quem o Senhor confiou o cuidado de encaminhá-lo aos seus braços. Um outro episódio também de falecimento na minha casa, foi em maio do ano passado, a minha irmã faleceu, e também naquele momento nós tivemos a oportunidade, né, e a honra, né, e a graça de podermos celebrar ali um ofício fúnebre, entendendo que esses momentos que o Senhor nos proporcionou, mesmo sendo momentos de grande dor, momentos de grande contrição, mas nós entendíamos a honra que estava sobre as nossas vidas, de poder encaminhar essas 2 pessoas amadas aos cuidados do Senhor. Certamente, meu irmão e minha irmã, você já passou por vários processos de luto.
Desde a nossa tenra infância, nós passamos por vários processos de luto. Como eu disse, que luto é todo sentimento de perda, ou por morte ou não. Você, desde criança, quando você deixou de chupar chupeta, foi um processo terrível de luto na sua vida. Quantas noites você não conseguiu dormir pedindo pela sua chupeta? Quantas noites você chorou por ela? Mas você foi aprendendo a lidar com essa dor. Você foi aprendendo a administrar essa dor. Quem nunca teve um brinquedo quebrado e chorou por esse brinquedo? Ou um animal de estimação que morreu e você chorou a perda dele? Então nós já passamos ao longo da nossa vida por vários processos de luto. E toda vez que nós ressignificamos as nossas vidas, nós temos uma atitude resiliente. E ainda quero compartilhar com você uma história de resiliência. E a música que você vai ouvir no fundo, ela tem uma relação muito íntima com essa história. E aqui no decorrer da citação você vai compreender essa relação que a música tem com essa história. Horatio Spafford, nascido em outubro de 1828 e morreu em 1888, presbítero convertido ao cristianismo por instrumentalidade de Dwight Moody, tornou-se um advogado próspero na cidade de Chicago. Mesmo depois de seu sucesso financeiro, continuou mantendo estreito relacionamento com Moody, bem como profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Tinha profundo gosto pela música e era devoto dos estudos das Escrituras. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago em 1871, Spafford tinha feito grandes investimentos em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. Não bastasse aquele terrível abalo financeiro, Spafford também passou pela dolorosa perda de seu filho. A morte de seu filho trouxe grande sofrimento a toda a família. O piedoso advogado, buscando um momento de refrigério e buscando um tempo de descanso, resolveu viajar com sua esposa e as 4 filhas para a Europa, onde se encontrariam com Moody em uma campanha evangelística na Inglaterra em 1873. Mas em novembro daquele ano, devido a compromissos de negócios inesperados, Spafford precisou permanecer em Chicago. Mas ele enviou a esposa e as filhas conforme estava programado. Sua expectativa era seguir viagem dias depois. Mas no dia 21 de novembro daquele ano, o navio sofreu um acidente e afundou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes chegaram ao país de Gales. A senhora Spafford então manda um telegrama ao marido em que dizia: salvo, porém só. As 4 filhas do casal morrem no naufrágio. Imediatamente após receber o telegrama da esposa, Spafford tomou um navio para ir ao seu encontro. Próximo ao local do acidente, Spafford, profundamente comovido, sustentado pelo Deus que o inspirava nas noites escuras, começa a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz em Jesus sempre sou. É tremendo como o hino escrito por Spafford não concentra no seu sofrimento, mas na gloriosa obra de Cristo e a promessa de sua vinda. Humanamente falando, é espantoso notar que mesmo depois de tão grande tragédia, Spafford pudesse escrever aquele hino. E na sua canção dizia assim: It's well with my soul, it's well with my soul.
que traduzindo quer dizer: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. O Deus de Stafford é o nosso Deus. Ele é o único e verdadeiro. Ele é o nosso refúgio na angústia, castelo forte no tempo de tribulação, nos consola em nossa dor, enxuga as nossas lágrimas, nos sustenta em nossas fraquezas, mesmo que prejuízos financeiros, enfermidades e até a morte nos atinjam, podemos dizer: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. O luto, meu irmão e minha irmã, ele não é uma doença para que seja curado. Tem fases que precisam e são vividas na sua intensidade, mas acontece que esse processo ele não pode durar a vida inteira. Esse processo ele precisa ser progressivo, a fim de que a dor e o sofrimento ele não passe a ser o objetivo, ele não passe a ser o significado de vida dos que ficam, mas que a lembrança daqueles que se foram, a alegria de podermos ter a oportunidade de estar junto com eles, sejam que nutrem, sejam que fazem com que esse processo de ressignificação ele traga aos nossos corações alívio e paz. Davi, diante da possibilidade de cura do seu filho, ele orou, jejuou, buscou o Senhor. Mas diante da realidade da morte, Davi recobrou-se, consolou o outro, e Davi, ele retomou a caminhada. Pessoas que amamos sempre estarão presentes, mas agora em nossa memória. A aceitação, ela não anula a dor da ausência, mas é promotora de lembranças saudáveis. Em nossas lembranças, podemos homenagear os nossos entes queridos, demonstrar gratidão pela honra de podermos ter partilhado um tempo de vida com eles. É uma saudade que não se encerra ao luto, mas o transforma numa compreensão superior. É quando o caos encontra a paz. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra ela traga a você esse sentimento de paz em meio ao caos. Há realidades que nós não conseguimos mudar, mas nós podemos nos adaptar a elas. Não transformar a realidade, mas nos transformarmos diante da realidade, para que nós possamos suportá-la e vencê-la. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, nos achegamos diante de Ti, porque sabemos que em meio à dor, em meio ao medo, que em meio à morte, nós encontramos a Ti. E a Tua palavra diz que nem mesmo a morte pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. E quando nós estamos nele, nós não tememos a morte. Porque sabemos, Deus, para os descrentes a morte é o fim, mas para nós que cremos em Ti é a volta para casa. Em nome de Jesus, nós assim Te agradecemos. Amém. Amém. Quero te convidar para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sino de notificações, curta e também acesse as nossas redes sociais, que lá estamos sempre postando mensagens que tratam dos temas que temos ministrado durante os cultos de domingo e quarta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma excelente semana, que o Senhor te encoraje, te fortaleça, que em meio à dor, que em meio à angústia, que em meio ao sofrimento e que em meio ao caos, você encontre paz. E ser um homem ou uma mulher resiliente é este homem e essa mulher que tem a consciência de que encontra paz em meio ao caos. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Boa noite.